E aí pessoal, tudo bem? Vamos agora aprender a jogar com o poderoso Razor. Qual é a graça do Razor? O Razor é o melhor herói para você lutar contra heróis inimigos que sejam dependentes de ataque básico. Por quê? Por causa dessa habilidade, elo estático. Um monte de coisa escrita, mas o mais importante é ele rouba o ataque básico do oponente e passa para o Razor. Então aqui ó, 34 de dano, certo? 33, 34. Se eu usar o Static Link, eu roubo o poder dele e eu bato nele. Então ó, eu causo cada vez mais dano e ele causa cada vez menos dano em mim. Aqui ó, 5, ele vai causar 1 de dano e eu causando bem mais dano que ele. Tá vendo aqui ó, roubei 50 de dano de ataque. Esse sniper ressuscitou, mas você pode ver ó, tenho mais 50. Se eu usar o Static Link nele outra vez, vocês vão ver que é o dano dele que vai diminuir aqui, ó, menos 4, menos 5, tá vendo? Tá diminuindo e eu tô ganhando, viu? Então essa é a graça do Razor, você roubar o ataque básico do oponente e usar o poder dele contra ele mesmo. Contra quem o Razor é bom? O Razor é bom contra qualquer inimigo que seja dependente desse tipo de dano. Então se for um inimigo que cause muito dano mágico, tipo um Zeus, tipo um Silencer, ou alguém que cause dano puro, tipo um Outlord, você vai se ferrar, porque ele não é bom. Ou inimigos que possam se deslocar rapidamente, que tenham teletransporte ou algo assim, que possa romper o seu Static Link. Essa é a graça do Razor, ele usar o Static Link. Sem o Static Link, ele perde grande parte da sua utilidade. Ele ainda pode ajudar nas brigas, como eu vou mostrar para vocês, mas a graça dele é o Static Link. Então vamos lá pessoal, contra quem ele é bom, só citando alguns casos: Sniper, Draw Ranger mais ou menos, porque a Draw Ranger pode silenciar o Razor antes dele chegar. O Anti-Mage ele é ruim porque o Anti-Mage se teletransporta. Ele é bom contra Bristleback, o nome dele é enrolado. Contra o Alchemist, CK mais ou menos, porque não conta as ilusões do CK. Então qualquer inimigo que ele possa ficar perto e roubar o dano dele, ele é útil. Então ele é bom contra um Cass, mais ou menos que o Cass tem outras formas de se deslocar rapidamente, mas ele ainda assim é bom. Ele também é bom contra Off, né? Ou qualquer outro suporte que não possa fugir dele e que não tenha modos de se defender. Mas, por exemplo, um Tide Hunter, você é bom contra um Tide Hunter, você ganha dele, né? Tide Hunter ele pode ter formas de tentar te matar, mas a princípio você ganha dele. Um Ogro Magic, né, você pode ganhar dele também. Então agora, heróis que você vai ser ruim. Ursa, por exemplo. A Ursa não depende de ataque básico. Ela depende de uma habilidade que toda vez que ela dá uma cacetada, ela causa automaticamente mais dano. Você não pode roubar esse dano dela. Então você é ruim contra a Ursa. Você é bom contra o Sniper, porque você pode chegar perto dele, ele tem poucas formas de fugir, assim por diante. E heróis mágicos ou que fiquem invisíveis, tudo depende se você consegue chegar perto e imobilizar ele. Eu vou mostrar outras estratégias relacionadas a isso, mas a princípio, pessoal, heróis que não possam correr de você e que dependam de ataque básico. Então, por exemplo, vamos ver aqui algumas outras habilidades do Razor que ajudam nisso. A primeira, né, campo de plasma. O que ela faz? Ela faz literalmente um círculo em volta de você que causa dano dependendo da distância. Então, por exemplo, temos dois heróis, um mais próximo, um outro mais longe. O mais longe recebe mais dano. Vocês perceberam? Aqui ó, 27 e 48, tanto na ida quanto na volta. Essa habilidade, como é que ela funciona? Você está perseguindo o oponente, pode ser para iniciar, certo? Você já chega com um campo de plasma, lembrando que tem que acertar na ida e na volta, ou quando o oponente está perto de você, certo? Você usou o Static Link, ele está tentando fugir, você usa o campo de plasma, certo? Para impedir que ele fuja. Olha a distância, bastante, né? Então, é para isso que serve o campo de plasma, controlar a teamfight. Então vai acertar todo mundo, é uma habilidade bem forte, mas ela causa muito pouco dano. É 185%, 185 de dano no máximo. Só que ela causa um bom retardo. Então esse é o foco do Razor, manter os caras perto dele, mas não tão perto a ponto que matem o Razor.
Então temos que lembrar que o Razor não é um herói de força, ele é um herói de destreza, mas ele tem bons valores de todos os 3 atributos, mas ele é principalmente um herói de destreza. Deram mais vida para ele, né? Antes ele não tinha vida nenhuma. O Static Link, que é a sua habilidade principal. Ela tem uma duração do efeito, é quanto tempo você fica com esse dano, e a taxa de drenagem. A taxa de drenagem é por quanto tempo, quanto você suga por segundo, mais ou menos. Segundo não, é quanto você suga de dano do oponente. Agora não sei se é por segundo, mas acho que não. De qualquer forma, o elo é quebrado quando a unidade de alvo morre, certo? Ou a distância até ela ultrapassa 250 unidades, além do alcance do elo estático. Então esse é o alcance do elo estático. Tá vendo esse círculo verde? Aqui, ó, colocar uma para cá. Tá vendo aqui, ó? Esse é o alcance. Quando passar 250 disso aí, rompe. Então aqui, ó, certo? Eu posso brincar aqui, ó, posso ficar rodando aqui. Agora, se o inimigo tentar se afastar, viu? Então eles podem empurrar o herói inimigo, eles podem, enfim, fazer várias coisas para tentar romper o Static Link. Aí você vai testando para você saber exatamente quais são as formas de se romper esse elo estático. Então tem que tomar muito cuidado. Vamos colocar aqui um caso muito comum, que as pessoas têm dúvida quanto a isso, que é o uso do cetro EU. Então, cadê você? Está aqui, ó. Vou usar o Static Link. O Static Link continua, certo? Então isso tudo é com treino, né? Você vai jogando e vai percebendo que você pode ou não pode usar. Mas tenha em mente que assim que você usar o Static Link em alguém, o time provavelmente vai tentar ajudar esse cara para você não roubar o dano. Então você vai punir o time com o seu Q, certo? Seja para iniciar, seja para controlar, seja para finalizar alguém que está fugindo. Bom, depois a passiva Tormenta Elétrica. O que ela faz? Concede a chance de, quando atacado, lançar um raio dividido em direção ao alvo e a outros inimigos próximos, priorizando as do mesmo tipo do agressor, causando dano e retardo de movimento. Sempre ocorre quando alvejado por uma habilidade. Então, se o sujeito ficar batendo em você, existe uma chance... viu o raiozinho? De sair um raiozinho. A chance é de 18%. É tipo um X, certo? Aí, ó. Até agora não saiu, não saiu. Ó, saiu, viu? Tomou um danozinho. Mas é muito pouco, muito fraco. Para que serve a tormenta elétrica? Ela basicamente só serve para controlar, tá? Para diminuir o movimento do oponente. Sempre tentá-lo mantê-lo numa distância segura, né? Eu digo perto, mas na verdade é assim. O Razor não pode nem ficar nem muito perto, nem muito longe. Então você tem que ficar brincando com o seu oponente. Tem que ficar numa distância, sempre uma distância segura. Ele vai vir bater em você, você vai se afastar dele, certo? Aí ele vai ter, ó, tá vendo? Você sempre tenta manter uma certa distância. Se ele correr, você usa o Q, certo? Beleza? Ótimo, é basicamente isso. Então, e agora? Você tem as 3 habilidades, né? Tormenta Elétrica, para você poder punir os inimigos que te atacam, seja com a habilidade, seja com o ataque básico, mas isso aqui não vai detonar ninguém. Elo estático e campo de plasma. Aí vem o seu ult, né? O famoso ult do Razor. Vamos para o 6 aqui. Olho da Tempestade. Uma poderosa tempestade de relâmpagos eletrocuta estou ruim de ler hoje, a unidade inimiga com menos vida, causando dano e reduzindo a sua armadura. O que isso faz? A cada golpe dessa nuvem, ele causa um dano físico, está em vermelho, e reduz a armadura em 1. Aqui, ó a área de efeito, tá vendo? Ele vai receber cada vez menos dano, mais dano, porque a armadura dele está diminuindo. Aí, ó. Só que só acerta um alvo. Tá vendo? Apenas um alvo por vez. Aí como é que isso funcionaria? Certo? Uma teamfight. O cara está aqui, você vai pegar o elo estático, vai ficar acertando o cara com seu raio, diminui a armadura, o cara vai tentar fugir, pronto, viu? Então o Razor é muito bom no 1 contra 1. Tá? Se tiver muita gente, ele já não é tão bom assim. Então ele é melhor em que lugares? Linha do meio, ele pode jogar como off, mas não como HC nem como suporte.
ele é mais usado na linha do meio, porque você garante que a luta vai ser 1 contra 1. Tá bom? Então as habilidades dele não são complicadas, são na verdade bem simples. Agora, vamos ver aqui a faceta. Nós temos trovoada, né? Os raios da tormenta elétrica são mais frequentes e atingem todas as unidades no olho da tempestade, quando ativo, certo? Essa para ele ser off. Eu vou explicar como faz um Razor off, mas é o que? A tormenta elétrica dispara para tudo quanto é lado, certo? Vai ter um monte de gente aqui, ó. A gente até já ativou isso. Então, se o pessoal ficar batendo em você, ó, tá vendo? Vai sair raiozinho para tudo quanto é lado. Vai atingir todo mundo que está dentro dessa área do nosso ult, né? Do olho da tempestade, certo? Agora, a outra faceta, Dínamo. Razor ganha 1% de amplificação arcana. Amplificação arcana aumenta o dano de todas as habilidades para cada 20 pontos de dano de ataque. Então, quanto maior a destreza dele, mais dano, né? E maior armadura física, mas também mais dano mágico. Isso aqui tanto serve para o off quanto para um Razor de dano. Mas a princípio isso aqui é se você quiser ser um DPS, tá bom? Então você vai pegar o Dínamo. Beleza? Bom, agora o Shard, né? O fragmento de Aghanim. Elo estático. Aumenta o alcance de uso, ok. Retarda o alvo de Razor em uma vez o valor do dano roubado durante o elo. Teve uma mudança, né? Antes ele trazia o cara para perto dele. Então eles deram uma enfraquecida. Novamente, mais uma habilidade que serve para controlar. Só que ele controla não stunando, mas lerdando o oponente. Então deixa eu só dar um pouquinho mais de vida para ela. Certo? Então como é que vai funcionar? Você vai pegar o Static Link. Vamos atrás dela. Aí, ó. Ela vai ficando um pouquinho mais lenta. Ela não é muito não, certo? Só que aumenta o alcance de uso também aqui, ó. Mudaram a habilidade dele, tá? A outra era bem mais forte, porque já puxava automaticamente. Então se a gente colocar isso aqui no máximo, beleza? Já roubar dano pra caramba. Ó. Ó como ela ficou bem mais lenta, tá vendo? Não é muito forte esse Shard novo, tá? Esse Shard novo realmente é meio fraquinho. Mas é uma forma de você tentar impedir o cara de se afastar de você correndo. Mas o outro era mais forte. Faz com que o olho da tempestade, Cetro Aghanim, faz com que o olho da tempestade atinja 2 unidades distintas, não atinja a mesma, em vez de uma, e permite afetar estruturas. Quando estiver atacando estruturas, alvejará somente torres, quartéis e o ancestral. Então esse Cetro Aghanim é bom pra caramba, tá bom? Porque o Razor ganha mais uma utilidade, que é a capacidade dele de puxar, né? De levar a lane e levar a torre com velocidade. Então, vamos lá. Ó, tá vendo? Tá atingindo 2 ao mesmo tempo. Além de também acertar a torre. Vamos mostrar. Olha. Viu? Só que ele não diminui a armadura da torre, tá? Olha. Já serve para... E o olho de tempestade dura bastante, né? Já serve para puxar. Tá bom? Então, o Razor ele é um herói bem interessante, né? Ele é bem criativo, na verdade. Só que ele tem mais vida do que antes, mas ele, como eu posso dizer, ele é totalmente dependente de habilidades. Sem as habilidades dele não faz nada. Então, o Silencer é bom contra ele, né? Ou inimigos que possam, como eu falei, fugir com facilidade ou atingir ele de longe. Então, o Razor precisa ficar perto dos seus inimigos. Então um sniper que seja muito bem protegido vai ter dificuldade, o Razor vai ter dificuldade de chegar nele, certo? Ele vai acabar morrendo antes. Por isso que ele é melhor no 1 contra 1. Então já vimos as habilidades. Tem corrente instável, aumenta passivamente a velocidade de movimento do Razor em 1% para cada nível do herói. Também não é nada de demais, só significa que você pode, digamos, aquilo que eu falei, a estratégia é sempre bater e correr, né? Elo estático, não deixar o cara grudar em você. Você se aproveita que você é mais rápido, certo? Usa o seu ult, usa o Q. É isso, é 1 contra 1, certo? Ele é bom contra o Uska, porque o Uska vai ficar dependendo só do dano mágico dele, mas mesmo assim o dano mágico do Uska é relativamente alto, então talvez você morra para ele. Mas
Que itens você pode fazer, né, pro Razor? Depende de qual tipo de Razor você quer. Se for um Razor de dano físico, certo? Você vai fazer o que? Vai fazer Yasha, você pode fazer Machado Ilusório para ter um pouco de mana. Tem gente que você pode fazer Lâmina Difusora para tirar a mana do inimigo e manter ele lerdo. Você pode, se for mais tanque, né, pode usar a Alabarda Celestial. Você pode, no final do jogo, né, pode fazer Borboleta. Então o Razor, ele é basicamente um herói de agilidade e dano de agilidade. Agora, o que acontece se você tentar fazer... você pode também usar Bastão de Atos ou Cetro EU. Vou mostrar para vocês como funciona com Cetro EU, que é um item muito comum com o Razor, bem útil no começo do jogo, seja para você fugir, seja para você atacar o inimigo. Você vai usar o W, o cara vai tentar fugir, mas você vai jogar ele pro tornadinho. Aí, ó. Aí você já garante que você roubou um pouquinho do dano dele. Tá bom? Então vamos supor, o inimigo está tentando fugir, você já espera ele com o seu ult, já usa o W, certo? É a maneira de você capturar o inimigo e impedir que ele fuja. É também uma forma de você cancelar o teletransporte do alvo, certo? Então, Cetro U é uma boa. BKB sempre para impedir que eles te stunem e te controlem. E se você for o off, lembrando que uma das maneiras de derrotar o Razor é usando cota de lâminas. Então, por exemplo, o cara chega aqui, compra a cota de, compra a cota de lâminas, aí ele usa, né? A gente usa o nosso ult, ó, devolve o dano pra gente, tá vendo? Então, cota de lâminas é muito útil contra o Razor. Então você tem que usar BKB para não ser morto pela corda de lâminas do inimigo. Se você for o Razor off, como é que você vai fazer? Você pode fazer item de regeneração de vida por ataque básico? Pode, é útil também. Mas o Razor off é mais comum quando ele foca em dano mágico. Então você pode fazer... cadê a versão com... Só um segundinho. Aqui, ó. Você pode fazer Kaia e Sanji, certo? Você pode fazer Pedra de Sangue. E o que mais? Você pode fazer Resplendor se quiser, mas é mais comum você ficar focando em curar seus pontos de vida através do uso das habilidades. Então, por exemplo, deixa eu só pegar aqui, ó, certo? Qual é a graça disso aqui? Quando o inimigo ficar batendo em você, você vai recuperar um pouquinho de vida, tá vendo? Vamos ver, ó. Foi muito rápido, né? Mas você viu que recuperou um pouquinho? Quando ativou? Nossa, tá uma zarada, hein? Ele vai recuperar um pouquinho dos pontos, bem pouco, né? Porque o dano é baixo. Mas o que você vai fazer? Você vai se utilizar da sua passiva e da máscara de voodoo para toda vez que você for atacado, você tentar recuperar um pouquinho de pontos de vida. Ai, meu Deus do céu. Tá vendo? Recuperou bem pouquinho. Mas é uma forma de você ficar vivo. Assim como o uso do Q. Tá vendo? Causa dano em área, recupera um pouco de ponto de vida. Agora, você vai recuperar muito mais ponto de vida se você atacar com seu ataque básico. É o R também, certo? Aí, ó, vai recuperando seus pontos de vida de pouco em pouco. Aí você vai usar Resplendor, por exemplo. É uma forma do Razor tancar, tá? Ele não é o melhor tanque, mas quando ficar todo mundo batendo em você, a tormenta elétrica de certo modo controla o time inimigo, né? Causa uma quantidade baixa de dano, mas existe a possibilidade, tem a possibilidade de você lerdar o time inimigo, né? Você retarda o movimento em 40%. Mas não é o ideal, tá? O Razor não é necessariamente um bom tanque, mas ele pode ser bem útil. Imagina um Razor tanque contra uma Legion HC, você está na vantagem, certo? Essa Legion vai sofrer um pouco contra você na lane, tirando, né, o fato de que é aquela passiva dela, mas a princípio você tem uma boa vantagem em cima dela. Também é muito comum o pessoal fazer Orbe Restaurador, que o Orbe Restaurador permite você usar o seu ult 2 vezes. Então aperta R, Orbe Restaurador, R de novo, certo? Aí, também é muito útil. Então, esses são os itens do Razor.
Rizzo é um ótimo herói, ele é fácil de jogar na verdade, só que as pessoas não estão muito acostumadas a jogar contra ele ou com ele é pouco utilizado. Então você pode tirar essa vantagem no começo do jogo. Quando você está tentando subir de rank, você pode usar isso a seu favor, tá bom? Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, pessoal. Se tiverem algumas outras dicas, podem colocar aí nos comentários que a gente discute aí. Então um grande abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima.